Vamos lá então, pessoal, para nossa aula prática, reunida aqui no sistema nervoso central. Vamos reunir aqui as lâminas do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro, do cerebelo e da medula espinal. Vamos começar pelo cerebelo, né? O cerebelo, ele tem a porção mais externa, que a gente se refere aqui como córtex, córtex cerebelar, certo? E nessa substância, nesse córtex cerebelar, ele tem a substância cinzenta, que é formado por 3 camadas. A primeira é chamada de molecular, a segunda é uma fileira de células, que a gente chama de camada, mas é uma fileira, né? Ou camada de uma única fileira de células, chamada camada de células de Purkinje, né? E a última camada é a camada granulosa. Essas 3 camadas são chamadas de substância cinzenta. Por quê? Porque contém muitos corpos celulares. Esses corpos celulares enviam seus axônios para o centro do sistema nervoso central, numa região que a gente vai chamar de medula cerebelar. Medula quer dizer o centro, o meio, onde vai passar o quê? Substância branca. Por que branca? Porque vão passar os axônios dos neurônios, que aqui no sistema nervoso central a gente chama de trato, né? Então esses axônios ou tratos, né, eles têm mielina, por isso ele fica branquinho, por isso que a olho nu você chama de substância branca, né? Essa denominação, substância cinzenta, substância branca, refere-se a cortes macroscópicos crus olhados a olho nu. Você corta o cérebro cru a olho nu e o que é cinza você chama de cinzento. O que é branco você chama de branco. Simples assim. Substância branca, substância cinzenta. Quando você vai olhar a histologia, que você descobre que a substância cinzenta, né, ela no caso aqui do córtex cerebelar, é dividido em 3 camadas e que ele é repleto de corpos celulares, enquanto que a substância branca tem as fibras de passagem, né? Você não vai ver os corpos celulares dos neurônios. E você tem glia nos 2 casos aí, nas 2 estruturas, tanto na substância branca quanto na cinzenta. Aqui é para mostrar o que eu estou falando, ó. Você vai ver aqui, ó, a SC aqui é a substância cinzenta, tá vendo? Aqui é a substância cinzenta, né? Ou seja, aqui e aqui, esses 2 que estão no SC, é a camada molecular e a granulosa, as 2 camadas que formam a substância cinzenta, certo? Não consegue ver aqui a camada de células de Purkinje, ó. Aqui tem uma, tá vendo? Mas esse aumento é muito pequeno para você perceber a fileira de células de Purkinje, né? Essas 3 camadas. O objetivo dessa imagem é mais você ver aqui a circunvolução, tá vendo? Ó, o córtex dessa circunvolução é uma adaptação da evolução para você ter um aumento da área de contato, né? Não fosse a circunvolução, o volume da cabeça seria muito maior, né? Ia dificultar para fazer gol de cabeça, né? Bom, aqui a pia mater, né? Que são as membranas, a gente vai ter uma aula só sobre elas, sobre essas membranas do tecido conjuntivo que revestem o sistema nervoso central. Mas aqui já está mostrando ela já para você ter uma ideia. Aqui no aumento um pouco maior já dá para ver melhor essas estruturas. Olha só, nós temos aqui, ó, a pia mater aqui, né, que é a membrana conjuntiva, só uma curiosidade. O importante aqui é o que? É isso aqui, ó, camada molecular, do lado de cá, ó, camada molecular, como CM. Aqui as células de Purkinje, ó, uma, tudo em fileira indiana aqui, tá vendo? A camada de células de Purkinje. Isso aqui é a granulosa, né? Os neurônios são rosinha, as células gliais são esses pontinhos mais escuros, tá vendo? Aqui já no meio, a substância, essa parte rosa é a substância branca. É onde estão passando o quê? Os feixes, os fios, os axônios, né? Mielinizados, por isso que é branco, né? Substância branca, porque os axônios são mielinizados. Aqui está separando aqui, ó, a fileira, né, de células de Purkinje. Aí essa chave é para mostrar que substância cinzenta se refere a essas 3 camadas, ó, molecular, camada de célula de Purkinje, camada granulosa, ok? Aqui vamos observar no aumento maior, ó, você tem aqui, ó, pia mater, você tem aqui a camada molecular, né? Aqui são células de Purkinje, os dendritos vêm aqui para cima, formando um black power, né? Que nem aquele, os dendritos têm um aspecto mesmo do cabelo, black power. Esses neurônios, o axônio deles atravessa a granulose e vai para cá, para a substância branca. Aqui a camada granulosa, rosinha, neurônio, pontinho roxo,
Esse pontinho mais escuro e redondinho são células gliais. Aqui são células gliais e aqui a substância branca. Aqui mais de perto ainda, ó, substância branca, aqui você não vê corpos celulares de neurônios, tá vendo? Só vê fibras de passagem. Aqui a camada granulosa, os neurônios em rosa, a glia aqui em azul escuro ou roxo, alguma coisa por aí. Aqui uma célula de Purkinje, tá vendo? Aqui outra célula de Purkinje. Aqui é o comecinho da camada molecular, né? Porque o aumento é muito grande, um aumento alto, né? De 400 vezes. Não dá para ver as 3 camadas de uma forma mais completa. E agora vamos pro cérebro. O cérebro também tem substância cinzenta, só que, olha isso, um monte de camada, né? Mas você só consegue ver a molecular. Todas essas outras, elas se distinguem pelo tipo de neurônio que elas apresentam. Mas aqui, pro nosso curso, como não é um curso de neuroanatomia, eu não vou exigir de vocês que vocês identifiquem essas camadas com os seus típicos tipos neuronais. Você vai precisar identificar somente a molecular e nós vamos chamar esse conjunto aqui de as outras. E você também tem a medula. A mesma estrutura que você tem no cerebelo. A parte externa, o córtex, com substância cinzenta. A parte interna, com substância branca, que a gente chama de medula. Vamos lá para a foto? Aqui, no aumento de 40 vezes, ó, você tem aqui a camada molecular. E aqui, ó, daqui até aqui, as outras camadas, né? Aqui tá toda a parte substância cinzenta. E aqui nessa chave preta, a substância branca, tá vendo? Ó? Tá separado aqui a substância. Como é que é a substância branca? Como você identifica nesse aumento? Ó, você vê esse monte de pontinho branco, são o quê? São cortes de tratos, né? Aqui o que você tem mais é substância branca. Mas são feixes de fibras, não tem corpos celulares aqui. Aqui um aumento maior, mesma coisa, ó, molecular. Aqui são as outras camadas. Você, à medida que você vai aprofundando, você vai percebendo que tem neurônios de formatos distintos, tá vendo? Aqui é de um jeito, aqui já é de outro. Você não precisa aprender a identificar esses tipos, não. É só camada molecular e as outras. Ali só a substância cinzenta, né? Agora aqui a gente já pega a substância cinzenta e substância branca. Professor, como é que você sabe que é branco? Porque tem esses pontinhos brancos aqui, tá vendo? São cortes transversais de tratos. Lembra? Conjunto de axônios do sistema nervoso central se chama trato. No sistema nervoso periférico, ou seja, fora da calota craniana e da coluna vertebral, ele se chama nervo. Aqui é trato, né? Então tem aqui, ó, um trato, outro trato, outro trato, outro trato. Então essa região aqui, toda essa região que eu estou passando o mouse, é de substância branca. Essa aqui é cinzenta. Olha como predomina neurônio aqui. Tudo isso aqui é neurônio na flechinha, ó. Tudo isso aqui é neurônio. Você não encontra esses neurônios aqui. Mas, professor, que é isso? É glia. Aqui o aumento maior, tá vendo? Células gliais na substância branca, neurônios, né? Na substância cinzenta, ok? Glia, neurônio, prazer em conhecer. Bom, e para terminar, vamos para a medula, né? A medula inverte. A medula, a substância cinzenta fica no meio e a substância branca fica externa, fica no córtex, fica para fora. Só que aqui a gente não chama córtex e medula, até porque a estrutura toda se chama medula. Tá? Não me pergunte. Deram esse nome, né? O que acontece? Aqui é um desenho de uma ampliação daqui, ó, um esquema, né? Onde você tem aqui a substância branca, substância cinzenta com os corpos celulares, com células gliais, com feixes de fibras. Aqui, ó, esse quadrinho é o aumento dessa parte aqui, ó. Corte transversais, corte longitudinal de fibra. Substância branca, fibra. Substância cinzenta, corpos celulares. Vamos ver isso de verdade. Tá aqui, ó. A mesma estrutura lá, substância cinzenta, eu marquei com vermelho aqui. Substância branca que está em volta. Percebe que aqui é mais branquinho, tá vendo? Aqui é mais escurinho, aqui é cheio de corpos celulares. E aqui é substância branca. É invertido aqui na medula espinal, certo? Então você não chama aqui de medula e córtex, não. Ó. Na medula espinal, você chama de substância cinzenta. Esse meio que parece um H aqui, né? Onde ficam os corpos celulares, que chama substância cinzenta, e aqui branca. Já falei porque chama cinzento e branco, né? Não precisa repetir. Aqui um aumento maior, a mesma estrutura. Substância cinzenta, substância branca. Já começa a perceber aqui o canal medular, que tem líquido, céfalo, raquidiano. E aqui as células ependimárias, são essas aqui. Ó. São células que formam uma barreira hematoencefálica para proteger, né, o sistema nervoso central. Porque aonde produz o líquido céfalo-raquidiano, lá no plexo coroide, eles não
eles não têm barreira hematocefálica. Então lá os vasos são fenestrados. Então, para que o que escape lá não possa entrar no sistema nervoso central por aqui, existem essas chamadas células ependimárias. Formam aqui uma barreira. E aqui um aumento maior da mesma estrutura. Aqui tudo corpo celular. Olha quanto neurônio. Olha quanto neurônio. Olha aí, tudo grandão. Ó. Neurônio, neurônio, neurônio. Neurônio, 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 neurônio. Aqui são as células ependimárias, uma do ladinho da outra, formando uma barreira, né? E aqui o canal medular. Ok? Um aumento maior, as mesmas estruturas, né? No caso aqui só dá para ver os corpos celulares, né? O neurônio aqui, tá vendo? O neurônio, o núcleo do neurônio, o nucleolo. Certo? E aqui dá para ver bem as células ependimárias, ó. É uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra. Células ependimárias formam uma barreira hematocefálica aqui, né? No canal medular. Aqui nós vamos a mesma lâmina, só que agora a gente vai começar a prestar atenção não no canal medular nem nas células ependimárias. Vamos começar a olhar para esses caras aqui, ó, para esses chamados neurônio motor. Essa aqui é a porção anterior da sua coluna, da sua medula, né? Isso aqui é chamado de corno anterior. É um tipo de corno, corno anterior, né? E o corno anterior, o que o corno anterior tem? Tem neurônio motor. Aqui, ó, corno anterior. Tem neurônio motor. Ah, não tem como errar o R, né? Aqui no aumento maior, olha aqui. Olha que biito. Olha que biito. Olha que biito. Neurônio motor. Olha ele de novo aqui. Um aqui, outro aqui. Agora, se tem uma lâmina que é bom para ver isso, é essa lâmina aqui, ó, que é a coloração com prata. Tá vendo aqui, ó? Onde está marcado com a letra Z representa a substância cinzenta. O B representa a substância branca, canal medular, substância branca. E os neurônios motores aqui, ó, já dá para ver inicialmente, a gente já consegue ver eles. Vamos para o aumento maior. Olha aqui, as crianças aqui, ó, neurônio motor, corno anterior, neurônio motor. Um aumento maior, olha eles que bonito, ó. Neurônio motor, neurônio motor, neurônio motor, né? Fibras de passagem, substância branca, substância cinzenta. E aqui no aumento maior ainda, olha só que bonito. Neurônio motor, no corno anterior. E aqui são células gliais, ó, bem pequenininha. Olha o neurônio como é grandão. E é isso aí, pessoal.